E aí, povo, beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação da dissertação. Então, o que temos até aqui, o que a gente viu no vídeo anterior? A gente trabalhou com conceitos como a autonarração e a desclassificação, que fazem parte da epistemografia, né, de práticas da epistemografia interativa, ou a ideia de interagente, que é a ideia da pessoa que alimenta e recupera informações do sistema, e a serendipidade, que é aquele encontro com acaso, um encontro com coisas que a gente nem sabia que existiam. Tudo isso convergindo para uma ideia da epistemografia interativa prática em ambiente digital. Como é que a gente transforma tudo isso funcional em um ambiente digital. E nesse momento a gente vai para o que eu considero a segunda parte da pesquisa, que é a parte tecnológica do negócio, certo? Então a gente vai trabalhar com a web semântica seguindo os rastros dos autores que a gente já tinha lido anteriormente, né? Bom, nesse momento, ao longo da pesquisa, a gente foi debatendo com algumas pessoas, foi recebendo críticas, vendo críticas e melhorando. E uma coisa que foi recorrente foi a ideia de tecnologia, que muitas vezes cria abismos maiores entre as pessoas, né? Tecnologia muitas vezes são usadas para segregar informação, para deter ainda mais conhecimento, abrindo abismos ainda maiores. Porém, a tecnologia considera um produto humano que pode ser usado para diferentes causas. A tecnologia, ao mesmo tempo que pode ser segregadora, ela também pode ser agregadora, pode ser descolonizante. Então, essa passagem do Garcia Gutierrez é muito importante para mim, desse texto. Eu vou deixar para vocês também em anexo aí no vídeo. Negar ao mundo que as tecnologias propõem não implica negar as tecnologias, mas subordiná-las às opiniões de uma reabilitação democrática e social, como implica a descolonização. Então a ideia da gente aqui é usar a tecnologia não para segregar conhecimento, mas sim para expandir as possibilidades da construção de conhecimento, a chamada descolonização por Garcia Gutierrez. Beleza? Então, a gente foi parar na web semântica. A gente precisou descobrir o que é web semântica, do que ela é composta, e a gente percebeu que ela é composta por um conjunto de tecnologias, um conjunto de camadas, um conjunto de conceitos, que a gente não vai se aprofundar aqui. De repente eu faço outros vídeos mais na frente, aprofundando em cada caixinha. Mas o que foi mais útil para essa pesquisa foram essas duas tecnologias, RDF e Sparkle, que a gente vai ver agora. Bom, o que é o RDF? É o Resource Description Framework. O que é que consiste isso? Isso é um modelo de dados para salvar dados em um repositório. Vamos supor, por exemplo, que existe uma base de dados relacional onde só existe uma tabela com 3 colunas, que seria o sujeito, o predicado e o objeto. O sujeito indica o item informacional em si que estamos trabalhando. O predicado, a relação que esse item faz com o objeto, que pode ser um outro item informacional. Vamos supor, um livro que eu escrevi, livro Vinícius. Tem o predicado, esse livro Vinícius é o sujeito, tem o predicado autor, que é a relação com o objeto Vinícius, que é outro item informacional. Pode ser minha página na Wikipedia, uma rede social minha. Então a gente tem o livro, o predicado que é o autor e o objeto que é Vinícius, algum item informacional relacionado a Vinícius. Então aí a gente tem um modelo de dados onde a gente pode inferir consultas semânticas. E a gente pode fazer essas consultas facilitadamente a partir do Sparkle. O Sparkle é uma linguagem tipo SQL que é utilizada para fazer consultas especiais em RDF. O que é que isso consiste? Bom, o Sparkle nos ajuda a fazer consulta em profundidade. Por exemplo, o item tal é relacionado com outro item que é relacionado com outro item que vão descendo em N camadas. E o Sparkle ajuda a gente a fazer esse tipo de consulta. Se a gente fosse usar um banco de dados relacional, por exemplo, a gente teria que fazer inner joins com diferentes tabelas, o que às vezes é um pouco menos performático. O Sparkle nos facilita muito mais essa busca. Então, com o Sparkle e RDF, a gente pode fazer inferências como essa, onde tem esses 5 itens relacionados, item 1, 2, 3, 4 e 5, e a gente pode inferir coisas, por exemplo, o item 1 está relacionado com o item 2 e o item 4, mas está relacionado a partir do mesmo predicado, que é esse predicado 1.
Então, a gente pode inferir que esse mesmo predicado faz relação com mais de um item diferente. Então, esses relacionamentos semânticos a gente consegue fazer a partir da utilização de RDF e Sparkle. Então, essa é a primeira etapa de conhecimento do que a gente usou de ferramenta de web semântica aqui nessa pesquisa. Logo em seguida, eu tive o primeiro contato também com a DBpedia. O que a DBpedia é? Ela é um repositório em formato RDF que é construída a partir da extração de informação de verbetes do Wikipedia. É um projeto colaborativo que varre esses verbetes do Wikipedia, acha as informações que estão nesse verbete e transforma em RDF, em formato RDF. E essa base de dados da DBpedia, a gente também pode fazer consultas nessa base de dados usando Sparkle, com ambientes como esse, que é disponível abertamente para qualquer um usar. Então, a partir do conhecimento em RDF e Sparkle, a gente pode fazer consultas numa base de dados gigantesca, que é o DBpedia, com conhecimento extraído da maior enciclopédia mundial no ambiente digital, que é a Wikipedia. Então a gente consegue fazer coisas como essa. Uma consulta simples em Sparkle, onde a gente pode... aqui nesse caso eu estou consultando os museus localizados no Brasil e pode receber esse tipo de informação. Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é o sujeito que está nessa primeira coluna, tem um relacionamento, tem um predicado localidade com Brasil e São Paulo, que são os objetos dessa consulta, que são outros itens informacionais. Então, utilizando os conhecimentos do RDF, do Sparkle, e sabendo da existência do DBpedia, a gente pode fazer consultas diversas nesse imenso repositório. Então, aí nesse momento da pesquisa, eu pensei, bom, temos esse conhecimento e sabemos como a DBpedia trabalha e temos o conhecimento dessas duas tecnologias. Como é que isso é importante para a pesquisa? Onde é que isso entra na pesquisa? E a gente entra no processo de wikificação. O que wikificação é? Nada mais, nada menos do que pegar um texto em linguagem natural, trabalhar esse texto em linguagem natural e linkar com verbetes do Wikipedia. A wikificação ela consiste em duas etapas. O reconhecimento de entidades nomeadas, que é encontrar conceitos importantes para o texto, e ligação dessas entidades nomeadas com verbetes do Wikipedia. Esse é o processo de wikificação. Encontrar conceitos no texto em linguagem natural e linkar com o Wikipedia. A partir daí, a gente começa a visualizar algumas coisas. O Wikifire é uma ferramenta que já faz esse trabalho de wikificação para a gente. Por exemplo, eu submeto para o Wikifire esse texto que fala de um selo postal de Pernambuco. O Wikifire ele já identifica as entidades nomeadas desse texto, como nesse caso, por exemplo, Revolução Republicana, Brasil, Rio de Janeiro, Pernambuco, ele já linka com verbetes do Wikipedia. Por exemplo, Revolução Republicana, ele já linka com verbete Revolução Republicana do Wikipedia. Pernambuco já linka com verbetes do Wikipedia. E o Wikifire já faz esse trabalho para a gente, achando as entidades nomeadas e linkando tanto com o verbete do Wikipedia quanto o verbete do DBpedia. Então, nesse momento, a gente pode juntar as coisas que a gente viu até agora dessa pesquisa, esses conceitos. O que é que me veio na cabeça nesse momento da pesquisa? Olha, eu conheço as ferramentas web semântica, RDF e Sparkle. Sei como é que funciona. Sei que existe também o DBpedia, que é um repositório que extrai informações do Wikipedia. E sei que existe o processo de wikificação, que é feita através dessa ferramenta Wikifire, que eu vou deixar para vocês também o link aí, para vocês brincarem com ela. E, inclusive, depois eu acho que vou fazer até um vídeo explicando como é que funciona ela na prática. A gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas, utilizando todo esse conhecimento, eu posso imputar para essa ferramenta uma descrição em linguagem natural e ela vai me retornar
as entidades nomeadas que encontrou e os verbetes do Wikipedia. Então, com o resultado que o Wikifire me devolve, eu posso criar uma outra base de dados RDF para fazer relações semânticas. O que é que me veio até aqui? Bom, eu posso pegar, por exemplo, uma autonarração de um interagente, submeter ao Wikifire. A partir dessa submissão, o Wikifire me devolve essas informações e com essas informações eu posso criar minha base de dados RDF para implicar relações semânticas entre os meus itens informacionais. Então, nesse momento, os conceitos já vão começando a se cruzar. Com o Wikifire, eu consigo pegar a autonarração do interagente, que são dois conceitos que a gente viu, e fazer com que exista um repositório para ele. Bom, então aqui as coisas vão começando a se juntar, começar a fazer um certo sentido. Eu entendo agora o que é web semântica, entendo que existem duas tecnologias, o RDF e o Sparkle, que trabalham juntas. Entendo que existe o DBpedia e entendo que existe o processo de wikificação e a ferramenta Wikifire, que eu vou deixar também para vocês o link aí no vídeo, para vocês darem uma olhada nela, que faz esse processo de wikificação para mim, a partir de um texto em linguagem natural. E nesse momento eu pensei, ora, essa linguagem natural que o Wikifire trabalha pode ser a autonarração do meu interagente do sistema. E a partir dessas informações que o Wikifire me devolve, ou seja, os verbetes do Wikipedia, daquele item informacional que está sendo descrito, eu posso criar uma base de dados também, RDF, para fazer relações semânticas entre os meus itens informacionais. E, a partir das autonarrações de outros interagentes para aquele mesmo item informacional, eu posso repetir esse ciclo, de modo que novos verbetes vão sendo agregados àquele item informacional, reclassificando ele o tempo todo. Então, a partir daí, eu já tenho a autonarração sendo utilizada, a figura do interagente entrando em prática e a figura da desclassificação acontecendo. Então, bom, já faz sentido para mim eu ter o interagente fazendo sua autonarração e eu já tenho as informações devolvidas pelo Wikifire. Eu preciso salvar elas em algum lugar. Foi aí que eu conheci o Gena Fusek, que faz parte do projeto Apache, que é um servidor de dados RDF, onde eu posso armazenar minhas informações colhidas a partir do Wikifire. Então, juntando mais ainda, eu tenho um processo de autonarração gerando uma desclassificação contínua do item informacional a partir de dados que eu consegui extrair do Wikifire e salvei no Gena Fusek. Bom, nesse momento da pesquisa, eu preciso de um item informacional para testar, para ver se aquilo é válido. E aí entrou o Refibra, que já era um projeto de pesquisa que foi meu orientador, que é o Dr. Diego Salcedo. E a gente percebeu também que não podia usar o Refibra como um todo, porque são itens filatélicos variados e não ia dar tempo para caber na pesquisa. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou esse livro dele, que tem informações sobre os 32 selos postais de Pernambuco, comemorativo de Pernambuco. E nesse livro tem o selo postal e uma descrição do selo postal. Então, o que foi que a gente fez? A gente utilizou esse livro, os 32 selos desse livro, as 32 descrições de cada selo postal e criou um protótipo onde existe esse processo de wikificação e armazenamento dos dados RDF. A partir dessa primeira descrição, que nós tratamos como se fosse a primeira descrição do interagente do sistema. Então, a partir dessa ideia, utilizando os 32 selos, a gente pôde montar o protótipo. E é aí que entra os selos postais nessa pesquisa, certo? Então, as coisas vão começando a se misturar cada vez mais, ao ponto de produzir esse protótipo. Então, a gente tem de um lado a autonarração, a desclassificação e o interagente, e a serendipidade, e de outro, a wikificação, o relacionamento semântico e selos postais. Então, qual é a figura que se desenha? A partir da autonarração,
eu posso fazer o processo de wikificação. Esse processo de wikificação é criado uma classificação dos itens informacionais a partir desse relacionamento semântico. Toda vez que uma autonarração para aquele mesmo item informacional chega, existe o processo de wikificação e novos relacionamentos semânticos, o que compõe a desclassificação. Esse processo dinâmico é feito a partir do interagente, que é o mesmo usuário que produz informação, também consome informação. Os selos postais que são utilizados, 32 selos postais nesse protótipo. E a partir desse desenho todo, quando o usuário for recuperar informações daqueles selos postais, pode se deparar com outras informações a partir de autonarrações de outros interagentes que ele nem sabia que existia. Então, pode proporcionar, pode potencializar a serendipidade. Bom, a partir de todo esse arcabouço conceitual, a gente pode partir para o que eu desenvolvi de fato, o projeto de fato, o protótipo de fato, que vai ficar para um outro vídeo, que esse já está bem grande. Então, são muitos conceitos que eu trabalhei superficialmente aqui. Pretendo fazer outros vídeos, pequenos vídeos explicando cada um, mas nesse momento é bom a gente ter todo essa conceituação para a gente entender o que foi que eu fiz no protótipo. Ok? Então tá aí meu contato de novo. Qualquer sugestão, dúvida, estamos por aqui. E vamos pro próximo vídeo. Valeu!